Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos continuar aqui fazendo uma resenha, conversando juntos, a respeito dos preceitos básicos da psicanálise. E nós vamos falar aqui sobre os estágios do desenvolvimento psicossexual. Freud coloca 4 fases para o desenvolvimento psicossexual da criança, quando ele vem falando da psicanálise infantil, e ganha essa repercussão após uma grande repercussão positiva da interpretação de sonhos. A sexualidade infantil já causa algumas controvérsias, até para o tabu que se existia na época, mas Freud mantém a defesa de que a sexualidade, que está ligado à questão da libido, da pulsão, da busca do prazer, ela começa desde muito novo. A criança vai desenvolvendo isso de maneira a passar por estágios ou fases até chegar nessa sexualidade do adulto. E ele vai desenvolvendo essas fases a partir do nascimento até a puberdade, onde ela se torna de fato a sexualidade no sentido da sexualidade adulta, porque entra ali a inserção dos hormônios sexuais, então ela muda. Mas isso aí tem uma matriz que vem desde o nascimento. Podemos até dizer que para falar sobre esses estágios, o surgimento deles, nós precisaríamos voltar à questão da completude, da falta, para que a gente possa entender a falta como sendo a origem do desejo. Todo desejo ele é produto da falta. Então a gente está falando aqui de uma falta, provavelmente remontada à fase intrauterina, não temos essa certeza, mas provavelmente que sim. Digo porque umas outras linhas se apoiarão nessa falta para poder justificar as suas teorias, mas vamos aqui pegar que a fase intrauterina pudesse ser uma fase em que a criança não sentiria determinadas faltas. Ela está sendo gerada dentro de um ambiente intrauterino, onde existe alguma espécie de estabilidade, no que diz respeito à alimentação, que é via a corrente sanguínea, o cordão umbilical, com relação à temperatura, que é uma temperatura constante, e a ausência de esforços para esse desenvolvimento, já que tudo vem muito automático, do corpo da mãe para o corpo da criança. Essa simbiose, essa ligação física desse ser com esse universo que é conhecido até então. O universo da criança é esse útero, é tudo que ele conhece, é tudo que ele vivenciou, está ali dentro. E de repente, a partir do nascimento, ele tem o primeiro trauma, a primeira ruptura com essa estabilidade. Ele começa a sentir frio, calor, sede, fome, enfim. E todas as formas de suprir essa ausência da estabilidade também é através de algum tipo de atividade, demanda algum esforço desse novo ser, de forma que tudo se torna muito diferente, tudo se torna muito estranho, com relação ao que ele já viveu até então. Então você imagina, é como se você tivesse arrancado uma pessoa de um planeta em que ela vive, em frações de segundos ela se vê agora em um outro planeta, com outro tipo de temperatura, com outro tipo de alimentação. Ela cai de paraquedas agora nesse lugar. É mais ou menos assim que a criança se sente ao ser retirada do útero e colocada aqui no mundo externo, no nosso mundo. Primeiras sensações ali são, até mesmo na forma de respirar, totalmente desprazerosa, totalmente incomum para essa criança, dando agora a ideia de aniquilação. A criança começa a sentir fome, por exemplo, e vai despertar no seu estômago algumas enzimas que vai dar essa ideia de fome, que vai levar uma mensagem para o cérebro e do cérebro para o próprio organismo, de que se ele não se alimentar, ele vai entrar em colapso, ele vai morrer, ele vai deixar de existir.
Então a gente agora passa a conviver após o nascimento com uma ameaça de vida muito próxima. A gente corre o risco de morrer a qualquer momento. E de uma forma quase que intuitiva, a criança começa então a desenvolver o desejo da completude, o desejo de voltar àquele estado em que não havia falta de nada, ou pelo menos essas faltas não existiam. E surge então o ser desejante. Surge também a angústia dessa falta. A fome figura como uma forma de angústia. A sede figura como uma forma de angústia que coloca em risco a existência desse indivíduo. A mensagem é como se fosse: ou você se alimenta ou você morre. Isso é a mensagem que a fome traz. O problema é que essa criança não tem como desenvolver ou fazer o seu próprio alimento. Ela não tem como resolver isso sozinha. E nesse estado de angústia ela começa a chorar, descobre o choro como um processo criativo que é capaz de evocar o outro. E esse outro, quando surge, ele surge agora para resolver o problema. Esse outro que tem essa função materna vai amamentar, vai matar a fome, e agora começa uma experiência que vai causar um registro psíquico durante esse processo de amamentação. O desprazer da fome, ele passa a ser aniquilado, ou o problema vem ser resolvido através do outro, o outro que resolve o meu problema. Então a primeira impressão que fica é essa: tudo que eu preciso para aliviar a minha angústia vem do outro. Outra sensação que vem é a sensação de que chorar resolve. É claro que o choro é responsável pelo processo criativo. Se você vai tolir a criança de chorar, se isso fosse possível, ela não sentir a falta, ela não sentir a angústia, ela não chorasse, ela também não desenvolveria a capacidade criativa, muito provavelmente, e seria um adulto que seria incapaz de solucionar problemas no futuro. Então o choro, ele faz parte desse processo criativo. Mas também ele não pode ser um choro que não resolve. Por exemplo, uma criança que chora e ela está abandonada e a mãe não vem para resolver o problema, cria a ideia de que o choro não resolve. Então também não há uma capacidade criativa a partir daí. Os dois extremos seriam nocivos para essa capacidade de criar. Mas no momento que a criança sente angústia, ela chora e ela é amamentada, surge essa ideia: eu fui capaz de criar com o meu choro, com a minha reclamação, essa solução para o meu problema. Por isso que o adulto, ele fica com essa impressão de que reclamar resolve. Né? Toda vez que ele está angustiado, ele precisa reclamar, ele sente essa necessidade de chorar. O choro do adulto é a reclamação. E ele não reclama com as paredes, ele reclama com alguém. Alguém que possa solucionar o seu problema, essa mãe supridora que vai vir e vai resolver a sua angústia. Esse é o nosso primeiro imprint que a gente vai levar para o resto da vida. Mas existe essa sensação de, ao ser amamentado, de que ele está sugando do outro, do que é a mãe, a saciabilidade, o bem-estar, o conforto, e está transferindo para o outro, através da boca, o mal-estar, né? Aquilo que está incomodando, aquilo que está ruim. Outro imprint importante, né? Tudo que o outro tem de bom, eu tenho a tendência de trazer para mim. Né? Eu consigo introjetar o que há de bom no outro e consigo transferir, projetar no outro aquilo que está de ruim em mim, a partir dessas sensações. O meio com que isso é feito é a boca. Nós estamos falando aqui de uma angústia que é psíquica, mas também orgânica. Estamos falando de uma pulsão que está ligado agora à autopreservação. O grande desejo da criança é a autopreservação. É o que Freud vai chamar posteriormente de pulsão de vida. E essa pulsão de autopreservação tem o experimento de se solucionar pela via oral. Eu consigo, através da sucção,
resolver o meu problema de angústia. Eu consigo, através da sucção, pegar um pouco do outro e trazer para dentro de mim, e esse outro vai me dar a solução do meu problema. Eu vou conseguir, através da introjeção do que há de bom nesse outro, resolver o problema da minha falta. Ora, a falta que nós estamos falando do campo orgânico é a falta do alimento. Aquilo que vinha tão automaticamente pelo cordão umbilical diretamente para a corrente sanguínea, agora precisa ser ingerido, quebrado no estômago, absorvido no intestino, para então chegar até as células através da corrente sanguínea. E esse processo depende desse outro, da onde eu vou extrair esse leite, da onde eu vou extrair essa solução. Impresso isso, essa ideia de dependência do outro tende a nos acompanhar por resto da vida, até que haja um processo de individuação, de crescimento, né? Mas isso aí é uma outra história. O que nos vale ressaltar aqui no momento é que as vias pela qual esse prazer de sobrevivência, ou seja, o fim do desprazer ocorre, é pela via oral, pela oralidade. É o ato de sugar, é o ato de utilizar a boca para conseguir absorver essa parcela do outro que me traz um gozo. A partir disso, então, a boca começa a vigorar como zona erógena, a zona que eu utilizo para obter o prazer, que está ligado a essa pulsão de autopreservação, né? Pondo fim ao desprazer, que está ligado à fome. É óbvio que isso não fica só no campo do orgânico, entra também no campo psíquico, tal qual a amamentação, porque não demora muito para que comece a haver uma troca afetiva entre a mãe e o bebê, de forma que, à medida que ele está se suprindo organicamente daquilo que vai lhe manter vivo, isso vem acompanhado de uma troca de afeto que se dá pelo olhar, pelo toque, pela conversa com o bebê. E há uma associação de que o afeto também é tão importante ou faz parte desse processo de sobrevivência. Então eu começo a buscar esse afeto do outro também. Por isso que eu consigo falar a respeito não de um instinto de sobrevivência, mas de uma pulsão que vem de um estímulo orgânico, passa por uma representação psíquica para até então ser descarregada num objeto, um objeto de desejo, a mãe. Por isso que eu consigo projetar, depois que eu internalizei, que eu introjetei essa mãe, eu consigo também projetar essa mãe. São os objetos transicionais, né? Que eu tenho lá esses objetos transacionais, como por exemplo um ursinho, um travesseirinho, ou a própria chupeta, onde a criança reproduz a ideia da sucção, atenuando uma angústia que nesse momento nem é de fome. Quantas vezes você vê a criança chorando com fome, você dá mamadeira, ela mama e ela se aquieta. Mas muitas vezes ela acabou de mamar e ela está angustiada, talvez por uma cólica ou por uma falta qualquer da presença materna, desse mundo, dessa completude, e ela chora também. Só que agora não é de fome. E quando você dá a chupeta, ela vai fazer a sucção, ela vai reproduzir essa sensação e vai conseguir descarregar nessa mãe artificial esse outro que lhe faz parte da completude. Portanto, lhe fornece, né, a completude. Portanto, essa representação psíquica nos permite ir para um gozo que vai além do orgânico. É um gozo que está para além da necessidade física, mas também da necessidade psíquica, emocional, da necessidade dessa presença do outro, que através da oralidade começa a se desenvolver. Bom, a fase com que isso ocorre é de 0 a 12 meses, ou às vezes 18 meses, entre um ano e meio, a criança está fixada nessa zona erógena, que são os lábios, a boca, e ela vai então buscar o prazer através da alimentação, do acalento oral, né, da chupeta.
que vai também ficar fixado como uma forma de prazer. As pessoas então podem ter uma forma de gozo através da zona oral, que se houver uma fixação para a fase adulta, vai se transformar em um tabagismo, por exemplo, no alcoolismo ou na compulsão alimentar, que é uma forma de sentir o gozo, repetir esse mecanismo que me faz momentaneamente suprir uma falta. E se a falta é muito intensa, isso pode levar a uma compulsão, né? E essa compulsão vai com certeza trazer prejuízos orgânicos. Essa falta intensa que a gente diz é quando você tem de fato uma neurose instalada ali, né? E é necessária a repetição. E o desprazer nos remete a um período de prazer. O estágio oral ele é muito fácil de vigorar como uma fase que dá certo por conta dessa mistura com o orgânico. Portanto, fica mais fácil de ser suprida porque ela não é somente afetiva. Ela tem um quê de orgânico também que torna muito mais fácil essa sensação de prazer. Diferente da fase seguinte, que seria a fase anal. A fase anal está mais ligado à questão psíquica, à representação psíquica de um certo poder. Quando a criança começa então a ter o controle sobre os esfíncteres, né? Começa a ter um controle sobre a bexiga, e ela consegue causar prazer ou desprazer no outro, que seriam agora os pais. Ela descobre que ela tem um poder, e a libido toma esse caminho do poder agora. Ela tem o poder de punir os pais, ela tem o poder de recompensar os pais, ela tem o poder de evocar dos pais aquele olhar ainda narcisista de que eu sou bom, eu sou a melhor pessoa do mundo. Isso porque quando você começa o desfraudamento de uma criança, esse desfraude ele vai passar por várias etapas de tentativas e erros, e toda vez que a criança acerta, que ela consegue, né, fazer o xixi no piniquinho, fazer o cocô no piniquinho, ela acaba por ser recompensada afetivamente. Essa recompensa está naquele jeito dos pais comemorarem, né? Muito bem, que legal, você conseguiu. E a criança vai ficando orgulhosa disso. Então ela faz o cocô no piniquinho e chama os pais para ver a obra que ela fez. Na verdade ela está mostrando, olha, me recompensa. Olha como eu sou bom. Ela fixa a ideia de que ela é desejada, de que ela é querida por conta dessa capacidade de fazer o controle dos esfíncteres. E a partir daí ela começa a lidar com a sensação de poder, que é uma forma, segundo Adler, de descarga pulsional também, certo? Então a gente vai ter aqui a zona anal como sendo uma nova região de prazer. Isso não invalida a zona oral, mas vem com uma nova etapa, onde a zona oral não prevalece como a única forma de prazer, como a única zona erógena, tendo agora a região anal também como zona erógena. Ou seja, se a primeira está ligada à sobrevivência e ao afeto, a segunda também está ligada muito mais ao afeto do que à sobrevivência, haja vista que é o controle dos esfíncteres que dá essa sensação de prazer, essa sensação de recompensa e punição, ok? Isso vai se dar entre 1 ano e meio até 2, 3 anos de idade. Essa fase anal, onde prevalece aí, junto à fase oral, a zona erógena da região anal como sendo também uma coadjuvante desse período, até que de 3 anos até os 5, 6 anos aproximadamente, vai surgir a terceira etapa, que é a fase fálica. Na fase fálica, a criança já começa a ter uma noção da diferença anatômica entre os sexos. Isso porque ela vê pai, mãe, tio, tia, avô, avó, e começa a ter a noção de que há uma diferença. Essa noção é dada pela percepção que ela tem da própria anatomia,
ela já tem uma maturação, uma maturidade que lhe permite entender a diferença entre os sexos, menino e menina. Ela consegue enxergar isso através da cultura familiar também, que sempre acaba designando, né, de alguma forma, através da linguagem, uma diferença entre um homem e a mulher, o tio, a tia, a forma com que se veste também, às vezes caracterizando roupa de menino, roupa de menina, roupa de homem, roupa de mulher. A criança vai percebendo que existe um ser masculino e um ser feminino dentro da sua família, à sua volta, e acaba por se identificar com um ou com o outro gênero, né? E a partir daí começa uma valorização do próprio sexo. Isso porque a criança nessa fase ela ainda está no meio de um complexo de Édipo, que está em resolução, passando por um complexo de castração, de forma que o complexo narcisista ainda está predominante. Ele está sendo quebrado agora pela boa resolução do complexo de Édipo. Então, nesse período, há muito do narcisismo da criança. Então, ela tem dentro de si a mensagem de que eu sou boa, eu sou o centro do universo, o mundo gira à minha volta. Na relação dela com a mãe, que é o objeto de desejo até então, até antes da entrada do terceiro elemento, que é o pai, no complexo de Édipo, essa simbiose e essa relação mãe-bebê faz com que ela se sinta o centro do universo. Esse mundo externo que só existe para atendê-la. E é a partir daí que ela ganha essa percepção de que se é a melhor coisa do mundo. E se ela é a melhor coisa do mundo, e agora soma-se a esse saber, também o saber de que ela é um menino, ou que ela é uma menina, logo, ser menino ou ser a menina é a melhor coisa do mundo. Se eu sou a melhor coisa do mundo e eu sou menino, logo, ser menino é a melhor coisa do mundo. Se eu sou menina, ser menina é a melhor coisa do mundo. Então, a identificação com o falo, nesse período, com os órgãos genitais, faz com que isso represente o poder agora. Não só mais a zona oral, não só mais a zona anal, mas agora também a zona genital. Ser menino, ser menina é um empoderamento. E a partir daí, então, você vai ter essa fase se prolongando até o final do complexo de Édipo, onde vai entrar a castração, vai definir uma estrutura psíquica, e depois desse período dos 7 a 8 anos de idade até a puberdade, ele entra num período de latência. Esse período de latência, meio que todas essas coisas envolvendo o eu ficam, como o nome diz, latente, para dar lugar ao outro, a relação com o outro. É o momento em que a criança está mais aberta para o que vem de fora. É o momento de aprender, de entrar para a escolinha, de ser alfabetizada, onde ela está mais preparada, ou melhor capacidade, ou melhor foco nesse aprendizado externo. Isso vai mudar só no final, quando entra agora a puberdade, a chegada dos hormônios sexuais, que vão dar uma nova busca de prazer, onde os pais começarão a deixar de ser esse local de objeto de desejo e vai ser transferido para uma pessoa, né, que representa uma completude, já que o pai e a mãe não podem mais atender essa demanda que se tornou agora sexual. E a partir daí é que a gente tem a fase genital entrando realmente da puberdade para a vida adulta, surgindo então o objeto de desejo, o outro, como sendo um objeto também sexual. E aí vem vários desfechos, né, que já foram absorvidos de 0 a 7 anos. O desfecho da escolha do objeto sexual, onde vai surgir a heterossexualidade, a homossexualidade, a bissexualidade, a assexualidade, né? Também aí já tem uma ideia de gênero pré-formatada, né? Então você tem uma identidade de gênero também surgida
nesse período que antecede os 7 anos de idade, e isso vai eclodir lá na puberdade, quando os hormônios sexuais exigirem uma troca de objeto, ok? Bom, esse é o desenvolvimento psicossexual, ele está mais ligado à sensação de prazer, que antes já era exercido, muito mesmo antes de se tornar um prazer sexual, antes de se tornar o prazer que está ligado à libido na forma sexual, ele já era uma pulsão de sobrevivência que vem passando por essas etapas até chegar à sexualidade do adulto. Obviamente que algumas interferências nessa fase podem levar a algumas disfunções, né? Como, por exemplo, um problema na fase anal pode levar a uma fixação da fase oral, onde predomina a zona erógena como um recurso que deu certo devido à sua facilidade orgânica de ser, já que a fase anal, a fase fálica, está muito mais ligada ao psíquico, sem muita interferência do orgânico. Já na fase oral, o orgânico faz a sua função, contribuindo também com o psíquico. Tende a ser, então, uma fase que dá certo. E por causa disso, a recorrência a ela como forma de gozo e de prazer é muito comum quando há uma falha nas fases posteriores, a fase anal, a fase fálica. Se elas falham, a recorrência, essa fixação na fase oral, ela é bem comum, que vai resultar em, como eu já disse, o tabagismo, o alcoolismo no adulto, a compulsão alimentar, mas também vai estar ligado a um otimismo ou pessimismo. Como assim? Qual é a ligação entre otimismo e pessimismo com a fase oral? Bom, como eu disse, a criança ela tende a chorar, correto? Se ela vai chorar para poder sanar a sua angústia da fome, temos duas situações possíveis. A criança chora e é atendida, a criança chora e não é atendida. Esse primeiro choro em que ela é atendida é um choro que diz respeito à fome. Ela vai ser atendida organicamente, ao ser amamentada, e afetivamente, devido à troca que acompanha a amamentação. Se não existisse essa troca afetiva, porque é uma criança que de repente não tem esse amor da maneira tão intensa ou tão fácil de se perceber, por causa de ter sido fruto, por exemplo, de uma gravidez indesejada, ou uma gravidez feita para segurar casamento, onde a criança não é o desejo, mas sim manter o casamento é o desejo, pode ser que ela sofra de algum tipo de dificuldade de ligação afetiva. Ou quando é o caso, por exemplo, de uma depressão pós-parto também, em que essa mãe se torna um pouco ausente. Contudo, o suprimento da parte orgânica está presente, né? Seja pelo peito, seja pela mamadeira, mas existe o outro fazendo essa função de forma que, de uma certa maneira, a parte oral ela tende a ser atendida, né? Ainda que não envolvendo a área afetiva, pode acontecer, mas ela vai ser atendida organicamente na pior das hipóteses, o que dá a sensação de sucesso para ela de igual forma, ok? Existe um outro choro, que é o choro, por exemplo, da cólica, onde o mecanismo também é o mesmo. A criança vai chorar com cólica, e aí a mãe aparece, toma no colo, acalenta, tenta acalmar, dá um remedinho, mas a impotência que a mãe tem, que o objeto tem de fazer a cólica passar, leva à ideia de um fracasso. Então, se na amamentação a criança tem o seu choro como algo bem sucedido no que visa criar a solução, na cólica, por exemplo, esse processo criativo do choro é mal sucedido. E aí a criança fica com aquela ideia de que chorar não resolve. Acalenta, mas não resolve, né? Chama o outro, evoca o outro, sim, mas dessa vez o outro evocado não é capaz de resolver. Acalentar, sim, resolver, não. E a partir daí, você pode ter a percepção de que a coisa vai dar certo. Eu vou chorar, eu vou reclamar, a coisa vai dar certo. O meu processo criativo vai resolver.
Vai vir um problema, eu tenho condição de resolver. Vai vir um problema, eu tenho condição de dar saída para ele. Ou aquela sensação de que não adianta, não vai dar certo, não vai ter saída, não vai ter solução, tudo é muito difícil. Tudo por conta dessas sensações. Então, uma criança, de repente, que não teve essa fase oral muito atrelada ao sucesso do seu choro, tende a pensar que o seu processo criativo nunca é suficiente. E aí surge a ideia de um pessimismo. Ao passo que a criança que teve uma resposta positiva ao seu choro vai ter um processo criativo satisfatório e vai ter um futuro mais otimista, achando que sempre vai ter solução para as coisas, para tudo se tem jeito. Tá? Bom, é óbvio que todo mundo tem as duas coisas, cólica, fome, e isso aí nos leva à sensação de sucesso em sucesso. Mas tem crianças que se fixam mais em uma experiência e em outra experiência, e isso vai gerar esse otimismo e esse pessimismo, e tá aí então a ligação de otimismo e pessimismo com o estádio oral do desenvolvimento psicossexual. Já no estádio anal, a disfunção dele, ou problemas adquiridos nele, pode levar à teimosia, por exemplo, à avareza, né? A questão de uma compulsão por conter ou gastar, uma disfunção em conter ou ceder, está muito ligado a essa experiência com essa zona anal, onde ele teve os primeiros sensações de empoderamento, de controle sobre o afeto do outro, onde ele teve esse controle sobre o sentir o prazer pela reação do outro, né? Então essa capacidade de conter ou liberar, que vai resultar em um descontrole financeiro, uma compulsão por compras, por exemplo, está ligado a essa fase anal, uma má resolução dela, uma má passagem por ela. De igual forma, a teimosia também, quando a criança tende a punir os pais, né, e vai se tornar então um adulto ligado a essa forma de prazer, de sorte que a teimosia lhe causa um certo empoderamento. Ele se empodera através da resistência, de ser teimoso, de conter, de reter o gozo do outro ou de liberar o gozo do outro, e também de si mesmo, né? De capacidade de conter ou não conter o poder. Tá? Eu tenho ou eu não tenho o poder. A forma com que eu lido com o poder está muito ligado a essa fase. Inclusive a forma com que eu lido com o dinheiro, que é uma forma de poder, certo? Bom, disfunção na fase fálica vai levar a problemas no narcisismo, né? Porque é justamente essa autovalorização de si mesmo, ligado também à valorização do próprio sexo, que está atrelado a essa matriz narcísica, a vaidade, a autoestima. Tudo isso vai estar ligado muito a essa questão do quanto deu certo essa ideia de eu sou menino, eu sou melhor, ou eu sou menina, eu sou melhor. No complexo de Édipo, na boa resolução ou na castração, a gente tem uma finalização dessa ideia de maneiras diversas, né? Onde o menino precisa, aliás, o menino não precisa abrir mão de ser menino para ser o melhor, haja vista que o pai surge como figura de força, a necessidade de vincular-se ao pai para não perder novamente, já que ele perdeu nessa disputa edipiana para o pai, ele precisa de buscar força, a força não está dentro, porque se estivesse dentro ele não teria perdido, ele vai buscar fora. E a fonte de força que ele conhece fora é aquela que a venceu, ou seja, a função paterna, certo? Então ele vai se atrelar a essa busca pela força que o pai representa, situação essa em que o pai vai surgir como objeto de desejo para a criança, para ser introjetado também
e formar um complexo paterno, como também já houve o complexo materno. E é justamente nessa internalização, essa introjeção da função paterna, é que a gente vai ter a criança, o menino, se identificando com o pai. Eu posso ser bom sendo menino e ter o pai, né? E ser o pai, é onde ele vai começar a copiar o pai, colocar o sapato do pai, a roupa do pai, torcer para o mesmo time, porque ele é o pai para adquirir a força. A menina, por sua vez, ela entra numa dualidade, né? Ela tem que escolher entre ser boa, que ser menina é ser boa, ou ser o pai, para ter a força que ela precisa para não perder novamente. Então ela vai achar um meio termo aí em que ela possa ter as duas coisas. Então ela vai passar a continuar sendo a menina, para continuar sendo boa, ligado a esse narcisismo, e vai para isso querer ter o pai, onde ela vai se identificar com a mãe e vestir as roupas da mãe, sapato da mãe, querer ser a mãe para ter o pai. Assim ela não precisa deixar de ser a menina e passa a ter a força que lhe é agora desejável. Qualquer disfunção nessa troca de piana, na castração, vai levar fixação aí talvez nas fases anteriores, mas de qualquer forma a boa má resolução do que acontece no estágio fálico tem como consequências o narcisismo, a visão de si mesmo, a autoestima, a vaidade, certo? Bom, período de latência, como eu disse, a maior característica é voltar-se para o outro e estar mais aberto para o outro, né? Devido a essa castração que já houve, fechou ali o pacotinho da formação do eu, vai se voltar para o outro. Quando os hormônios sexuais vão chegar lá na fase genital, esse outro agora muda de objeto e por isso muda também a sua constituição. Ele precisa se reconstruir. E aí o adolescente ele começa a abandonar os objetos primitivos, pai e mãe, que não podem ser agora objetos por não serem mais capazes de atender a demanda do desejo, que o desejo se tornou sexual a partir da chegada dos hormônios. E para isso ele precisa alterar a composição do eu. Ele entra num processo de querer abandonar aquele eu que é ideal para a relação com os objetos paterno e materno. O eu que foi forjado para ser bom e desejável por esses objetos paterno e materno. Agora ele tenta construir um novo eu, livre desses antigos espelhos. Seria uma tentativa primeira e natural de uma individuação, de tornar-se si mesmo, não a cópia dos pais, não os espelhamentos paterno e materno. É claro que, devido à sua imaturidade, a gente vai ter a criança figurando ali como uma castração, um adolescente, né? A gente acaba castrando essa tentativa de autonomia, dando uma autonomia muito pouca, muito relativa, e a partir daí ele vai levar um pouco então dessa autonomia e um pouco dessa permanência espelhada para a fase adulta, passando, como diz Jung, o resto da sua vida construindo um ego bom, metade da vida tentando construir esse ego bom para o outro, e a outra metade tentando se livrar dele, já que ele não é o si mesmo, ele é um reflexo do espelho que atende à demanda dos espelhos, ok? Bom, essa é a nossa resenha a respeito dessas fases do desenvolvimento psicossexual, dada aí a importância de cada etapa, a importância de passar bem por todas elas, a ligação delas com os complexos, né, narcisista, édipo e castração, para que feche esse pacote da personalidade formada aí por volta de 0 a 7 anos de idade e depois meio que trabalhada num novo recomeço, num novo ajuste com a chegada dos hormônios sexuais lá na puberdade, ok? Bom, grande abraço, vamos continuar aqui comentando, aumentando, comente aí também o que você quiser comentar a respeito, para a gente enriquecer os nossos estudos, as nossas buscas, e eu vejo você na nossa próxima videoaula. Grande abraço e até lá!